Seria a mediunidade uma criação do Espiritismo? Muitas pessoas, de forma equivocada, acreditam que os médiuns e, por conseguinte, a mediunidade foram criadas pelo Espiritismo. Os termos mediunidade e médiuns, de fato, foram criados pelo Espiritismo para explicar um fenômeno que existia desde os primórdios dos tempos e, por não ser compreendido, estava entre os fenômenos fantásticos ou sobrenaturais. A mediunidade existe desde que existe o homem na forma que conhecemos e foi a responsável pelo surgimento de nossa concepção de espiritualidade desde os primórdios. Em seu primitivismo, o homem por vezes tinha visão de seus entes falecidos e assim passa a acreditar na vida após a morte, o que justifica que as pessoas fossem enterradas com seus objetos pessoais, como é demonstrado pelos estudos arqueológicos. Em suas primeiras organizações sociais, essas comunidades primitivas passam a incorporar a figura do líder espiritual, que era uma pessoa com o dom de conversar com os mortos ou com as divindades, o que nada mais é do que um processo mediúnico. Essas pessoas, mesmo sem saber, eram médiuns. No que pese, ainda não se tinha a concepção de médiuns e de mediunidade. Além desse trabalho, que era quase que uma consultoria espiritual arcaica, muitos desses médiuns passam a receber instruções e a registrar essas instruções recebidas, surgindo assim os primeiros materiais de cunho espiritual, e com o tempo vai formar esse arcabouço de materiais sagrados de diferentes ordens. Inclusive, muitas ordens iniciáticas surgiram através desse processo. Estou convicto de que a grande maioria dos materiais de cunho espirituais existentes em toda a humanidade decorre de fontes espirituais recebidas via mediunidade. Superando esse período arcaico, tivemos em sociedades mais organizadas demonstrações claras desse processo mediúnico, como é o caso dos oráculos e das pitonisas. No que pese, ainda não se tinha a concepção de mediunidade. O que existia ali eram processos eminentemente mediúnicos. Os processos mediúnicos podem também ser observados em comunidades indígenas, que muitas vezes, utilizando de práticas como rapé e ingestão de bebidas, inclusive a que conhecemos hoje como Santo Daime ou Ayahuasca, e nesse estado de consciência alterada, mantinham comunicações com a espiritualidade por um processo mediúnico. A mediunidade se mostra presente também entre os ciganos, no que pese muito charlatanismo existente, haviam muitos trabalhos sérios obtidos por meio da mediunidade. Ao estudar a cartomancia e outras formas de ler a sorte, como búzios, entre outros, a grande conclusão que chegamos é a de que esses objetos materiais são meros amuletos, que a verdadeira comunicação se dá por processo de mediunidade. A mediunidade está presente, inclusive, em nosso dia a dia, como é o caso de inspirações que temos e não sabemos de onde vêm, bem como por processos
obsessivos. Em suma, a mediunidade sempre esteve presente em nossa vida, desde os tempos primitivos até os dias de hoje. E todos nós somos médios, em maior ou menor grau. O que o Espiritismo fez foi realizar um estudo científico da mediunidade, bem como dos princípios espirituais. Allan Kardec, um renomado professor, interessado por entender o fenômeno das mesas girantes, acabou por aprofundar seus estudos nos fenômenos mediúnicos, culminando na obra magna do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, ocorrendo aí uma sistematização dos conhecimentos espirituais. Outras obras seguiram, entre elas o Livro dos Médiuns, que trata mais objetivamente da questão da mediunidade. Surgem aí os termos mediunidade e médium. A partir daí, a mediunidade sai do campo dos fenômenos sobrenaturais, passando a ser entendida como um consectário da interação entre os mundos material e espiritual. Assim, foi possível entender a influência do mundo espiritual sobre o material e como muitos materiais de cunho espiritual e filosófico, até então tidos como oriundos da divindade, foram ditados por espíritos de diferentes ordens, o que permite nos abandonar a ideia de verdade absoluta e intocável de muitos escritos tidos como sagrados. O capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, sob o título da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nas questões 4, 5, 6 e seguintes, são trazidas várias formas de influência dos espíritos em nossas vidas. Analisando essas questões, à luz de nossas vidas materiais, podemos chegar à conclusão de que as influências negativas, por vezes, são muito mais presentes que as positivas, o que nos conduz à conclusão de uma aparente injustiça, ou mesmo de descompromisso da espiritualidade com a nossa evolução espiritual. Como já falamos em outras ocasiões, temos o livre-arbítrio, que é um importante legado de Deus. E pela utilização do livre-arbítrio, podemos entrar em sintonia com bons ou maus espíritos. Em nosso primitivismo evolutivo em relação à espiritualidade, é natural que estejamos bastante sujeitos à influência dos maus espíritos pela sintonia. Ademais, os bons espíritos, ao contrário dos maus, não têm uma postura invasiva em nossas vidas, agindo na medida que damos abertura para a sua presença em nossa vida diária. A evolução é uma lei, o que impõe uma verdade de que a sociedade está em constante processo de evolução. E assim, por uma questão lógica, ao olharmos para o passado da humanidade, que na verdade é o nosso próprio passado, vamos nos deparar com uma sociedade muito mais comprometida perante as leis de Deus, não tão afetas ao bem como ocorre nos dias de hoje. Assim, a influência dos maus espíritos nas vidas das pessoas ocorriam de uma forma muito mais perceptível do que nos dias de hoje, sendo comuns manifestações físicas, processos obsessivos, além de demonstrações de crueldade inimagináveis para a sociedade da época, como foi o caso das Cruzadas, Santa Inquisição, Holocausto, entre outros.
Nessa mesma linha, a grande tendência é de que, com o nosso avanço espiritual e moral, a influência dos bons espíritos se tornem mais presentes em nossas vidas. E em sentido inverso, os maus espíritos passam a ter menos influência em nossas vidas, por duas razões. Primeiro, por não mais encontrar sintonia com os encarnados, que caminham em seus processos evolutivos. E segundo, por eles próprios evoluírem, já que a evolução é uma lei que envolve a todos. Muitas pessoas defendem a ideia de que no passado pessoas falavam diretamente com Deus. Isso decorre do desconhecimento do processo da mediunidade e das leis espirituais. Como dissemos, a mediunidade sempre existiu e não se tinha conhecimento desse processo. Assim, qualquer comunicação era tida como uma comunicação com a divindade. Até hoje, há aqueles que dizem que se comunicam com Deus, com Cristo, com mestres da grande fraternidade branca, com espíritos altamente elevados de diferentes planetas e até diferentes galáxias. Um pouco de conhecimento acerca das leis da espiritualidade seria o bastante para desmistificarmos esses fenômenos e entendermos essa forma de comunicação. Precisamos tomar muito cuidado com a grande quantidade de espíritos mistificadores e zombeteiros, para nos confundir. E a nossa invigilância pode dar voz a esses espíritos que se diverte com nossa credulidade. Para aquelas pessoas que têm uma mediunidade aflorada, é imprescindível estudar o Livro dos Médiuns para conhecer melhor esse fenômeno e não cair nessas armadilhas espirituais. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E os espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Veja aqui o tamanho da influência dos espíritos em nossas vidas. Isso mostra quão grande é a influência espiritual em nossas vidas e a importância de lidarmos com esse processo, evitando as influências negativas e, de outra parte, melhor aproveitando as influências positivas. Na sequência, na questão 460, Allan Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Respondem os espíritos que vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que outros pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura dos vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Aqui vemos a importância de conhecer a ti mesmo, como gravado no templo de Apolo em Delfos. Pois, conhecendo a nós mesmos, teremos mais condições de saber se um pensamento é de fato nosso ou influenciado pela espiritualidade.
O nosso conhecimento acerca do bem e do mal permite-nos saber se positiva ou negativa uma influência dos espíritos. E a prática do bem em nossas vidas criará sintonias capazes de nos aproximarmos dos bons espíritos e nos proteger das más influências. Um pouco mais à frente, na questão 462, pergunta Allan Kardec se é sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Ou seja, as grandes invenções dos nossos cientistas, são eles mesmos que criam isso? Ou existe uma influência da espiritualidade? Respondem os espíritos que algumas vezes elas lhes vêm do próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem se suspeitarem, uma verdadeira evocação. Vemos assim que muitos, eu diria a totalidade ou quase totalidade dos inventos e das leis das ciências teriam ocorrido por influências espirituais. Einstein, por exemplo, quando diante de alguma dificuldade em seus pressupostos científicos, relaxava. Relaxava numa banheira, no que chamam de ócio criativo. E acabavam, por intuição, recebendo a resposta do que necessitavam. O que seria essa intuição, se não a influência dos espíritos? A literatura espírita é repleta de relatos de avanços tecnológicos existentes no mundo espiritual, aguardando a hora de estarmos preparados para recebê-los. Isso explica, por exemplo, o fato de o avião ter sido inventado quase que simultaneamente por Santos Dumont e pelos irmãos Wright. Disputas de patentes se deu entre Isaac Newton e Gottfried Leibniz. Eles descobriram de forma independente o cálculo infinitesimal, ferramenta científica e tecnológica considerada a mais poderosa e eficaz para o estudo da natureza. Outra disputa famosa se deu com Gray e Alexander Bell, inventores do telefone. Eles depositaram seu pedido de patente com horas de diferença. Esse fenômeno é tão frequente que William Ogburn e Dorothy Thomas, em 1922, listaram 148 exemplos. Mas, apesar de tentar entender o fenômeno, não conseguiram precisar o que seria esse fenômeno, que chamaram de ideia gêmea. O alemão Michael Bickert, um professor de estratégia, vem pesquisando quais são os motivadores dos avanços científicos. Ele considera que uma possibilidade seriam as ideias gêmeas, seja o Zeitgeist, o termo alemão, para definir o espírito do tempo ou o espírito da época. Assim, os estudos apontam para os espíritos do tempo ou espírito da época para tentar entender esse fenômeno. De uma forma mais simples, objetiva e lógica, o Espiritismo traz que
quando a humanidade está pronta para receber tal conhecimento, ele nos é dado por influência dos Espíritos a aqueles que estejam preparados para recebê-las. E normalmente é mais de uma pessoa que está apta a receber esse conhecimento, daí normalmente eles ocorrerem em diferentes locais. O mesmo se deu com o Livro dos Espíritos, onde as respostas às perguntas foram dadas por diferentes médiuns em diferentes partes do mundo. Falando no Livro dos Espíritos, na questão 464, pergunta-se como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau. A resposta dos espíritos é simples e taxativa. Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Essa resposta mostra-nos a necessidade de refletirmos acerca de todas as ideias e inspirações que temos, para não sermos joguetes nas mãos de espíritos mal intencionados. Uma pergunta que poderíamos aqui formular diz respeito à relação entre canalização e mediunidade. Como vimos, o processo de comunicação com o mundo dos espíritos sempre existiu e foi somente com Allan Kardec que recebeu o nome de mediunidade. Allan Kardec também mostrou as diferentes formas de mediunidade, fazendo um estudo sistematizado sobre o assunto, e o resultado dessas pesquisas estão em O Livro dos Espíritos, e mais precisamente no Livro dos Médiuns. Algumas linhas espiritualistas, diferentes da linha kardecista ou kardeciana, trazem nomes diferentes para o mesmo fenômeno estudado por Kardec. Assim, o que se chama de canalização é o mesmo processo estudado por Allan Kardec e por ele intitulado mediunidade. Normalmente, esse termo é utilizado por céticos ao espiritismo e que vivenciam experiências mediúnicas. Alguns poderiam argumentar que pela mediunidade comunicamos com o espírito dos mortos, enquanto na canalização a comunicação pode ocorrer com entidades vivas. Primeiramente, a codificação espírita traz exemplo de comunicação com espíritos de pessoas vivas, o que mostra ser possível o fenômeno, apesar de não ser usual, por conta da sua não utilidade prática. Allan Kardec traz também os desacertos da prática da mediunidade, como é o caso da mistificação e da prestidigitação. Assim, precisamos tomar cuidado com essas comunicações obtidas por pessoas não preparadas para o fenômeno mediúnico, pois muitos espíritos zombeteiros aí estão a se divertirem com nossa credulidade. E em suas comunicações se passam por mestres da grande fraternidade branca, ou mestres ascensos, ou mesmo líderes de importantes planetas, ou mesmo de diferentes sistemas planetários. Já tive a oportunidade de presenciar uma comunicação com um pseudo-mestre da grande fraternidade branca, por meio de um processo de canalização. E bastou uma simples análise para perceber que se tratava de um espírito mediano, com sua pobreza de conhecimentos espirituais, mas, para as pessoas presentes, cegamente crentes que se tratava de um espírito de grande quilate, demonstrava um grande conhecimento espiritual.
Sejamos atentos e, sobretudo, estudemos mais a fundo a mediunidade, para não nos deixar enganar por espíritos zombeteiros. Estamos evoluindo enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, e com essa evolução vamos nos aprimorando em todos os sentidos, inclusive em relação à mediunidade. Saímos da comunicação mecânica de meros efeitos físicos de outrora e vivemos um momento de grande intercâmbio de conhecimentos, e pelo aprimoramento desse processo, temos hoje um grande conhecimento acerca da vida no mundo espiritual. Estamos tornando esse mundo menos denso e tornando-nos pessoas mais sensíveis aos sutis influxos da espiritualidade. E nesse contexto, é natural imaginarmos que futuramente teremos uma melhor qualidade das comunicações e que essas ocorram de forma mais frequentes, não sendo utopia imaginar que poderemos futuramente nos comunicar com os espíritos, sejam pela mediunidade ou mesmo por meio de aparelhos desenvolvidos para tal fim. Tudo ainda está no campo da ficção, e o futuro nos trará essa resposta.